E aí galera do canal Diório, beleza? Aqui é o Marcos Mateus, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo com muito prazer, com muita alegria. Tirando aí o calor aqui em Goiânia que tá terrível, né? Que eu tô gravando aqui num calor terrível, mas a vontade de gravar e de fazer o conteúdo é maior do que o calor, beleza? Bom, quero agradecer todo mundo que vem assistindo os vídeos, vem dando palpite, vem colaborando de alguma forma. Primeiramente eu acho isso muito importante, incentiva a gente a continuar, incentiva a gente a se manter nesse caminho de produzir conteúdo para a internet, sem nenhum retorno financeiro, né? Simplesmente porque a gente gosta de estar produzindo esse conteúdo e estar dialogando com vocês. E uma forma também de democratizar o conhecimento, de propor diálogos e tudo mais, né? Então quero agradecer. Se você não conhece ainda o canal, convido você a conhecer, olhar aí nossos vídeos, passar pelos dois quadros que existem aí, né? O Desvendando Mitos e o Comentando Notícias, e curtir um pouco. Eu já adianto para vocês que vai ter um quadro novo, né? Eu já anunciei lá no Instagram, quem não me segue no Instagram é @marcosfaria21. Que nós vamos começar um quadro agora sobre conversando, batendo um papo com candidatos e candidatas a vereador de Goiânia, tá? Não só vereador, como também prefeitos, né? Não é todos os candidatos a prefeito, é somente aqueles que eu tenho acesso, né? Que a gente consegue o contato, a gente vai estar fazendo esse bate-papo. Então nós já temos alguns nomes selecionados. Ao decorrer desses meses a gente vai tentando fazer contato com o máximo de candidatos possíveis, tanto da esquerda quanto da direita quanto do centro. A ideia é conversar com todos para ver o que essas pessoas têm para dizer. E então aguardem que vai sair a partir das próximas semanas, vai ser bem intenso o ritmo dos vídeos, né, por causa desses bate-papos que a gente vai estar organizando, beleza? Então fica ligado no canal, se inscreva, compartilhe, manda para seus amigos e vamos manter aí essa corrente, beleza? Bom, hoje aqui no Desvendando Mitos temos um vídeo super importante, tá? Que vídeo é esse? Esse vídeo hoje é de um tema que é o tema que eu estudei na faculdade, né? Que foi minha pesquisa desde 2015, 16, eu comecei a pesquisar e concluí essa pesquisa na graduação em 2018, né? Com orientação do professor Leandro, na PUC Goiás. Então foi nesse momento aí que eu concluí, e a partir daí eu nunca parei de estudar também esse tema, né? É um tema que eu pretendo levar para o mestrado, talvez na área da sociologia, e vou tentar ampliar tanto na área da sociologia como da história. Eu pretendo carregar esse tema adiante, certo? Bom, hoje eu estou aqui com foco então de esclarecer alguns pontos sobre esse conceito, que é o conceito de pós-modernidade. Esse é o tema, tá? Esse é o tema que eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais simples. Não quero tentar ser acadêmico, nem tentar ser rigoroso demais na explicação, com linguagem talvez muito específica, né? Um jargão aí da nossa área. Então o que eu quero tentar fazer é facilitar o entendimento de vocês. Eu estava relutante a trabalhar esse tema da pós-modernidade, porque eu acredito que é um tema que não cabe no quadro Desvendando Mitos, né? É um tema muito grande, é algo que está em discussão e tem muita coisa por vir, tem muita coisa por ser teorizado e esclarecido. Mas o que nós temos até aqui, nós temos bastante coisa também, né? Mas eu não queria, mas aí com algumas ideias de alguns amigos, eles falaram: cara, você tem que abordar esse tema, é um tema que muita gente tem dúvida, é o tema que você estudou e tal. Eu falei: não, então eu vou tentar abordar esse tema no vídeo, né? O que é algo pra mim complicado, tá? Porque imagina só, dos temas que eu não sou especialista, eu adoro falar, né? Imagina no tema que a gente tem um pouco mais de especialidade, que a gente aprofundou mais um pouco, né? Bom, começando então, né? Vamos lá, vamos ao vídeo de fato. A pós-modernidade é um tipo de conceito, né? Hoje em dia não é uma simples palavra, é um conceito que significa que tem alguns significantes e tem alguns significados, e nós temos que tentar analisar esse conceito.
tá? Primeiramente, uma das coisas é o conceito. Quando a gente fala pós-modernidade, as pessoas pensam automaticamente, talvez, então, a pessoa que não tem alguma leitura sobre o tema, possa pensar que é uma superação da modernidade, certo? Claro, pós-modernidade é a superação da modernidade. Então, quer dizer, a modernidade foi superada. Mas não é bem assim, né? Da mesma forma que quando a gente vai falar aqui também de outro conceito que vai estar incluso nessa dimensão da pós-modernidade, que é o conceito de pós-industrial, sociedade pós-industrial, não quer dizer que a sociedade pós-industrial superou a sociedade industrial, superou a indústria, né, o paradigma industrial e tudo mais. Mas o pós, esse prefixo pós aí, ele significa alguma coisa. Né? Ele está dando algumas características para a palavra, né? Que quer dizer que não é mais a mesma coisa, né? Que modernidade já não é mais a mesma coisa de modernidade desde o seu surgimento, dos seus antecessores, né? De quem fundou a modernidade, tipo desde Descartes, desde do Galileu, né? Descartes, Galileu, Renascimento, o descobrimento das Américas, todo esse contexto que cria a modernidade, né? O capitalismo, as indústrias, o capitalismo industrial, o capitalismo mercantil, primeiro o capitalismo mercantil, o capitalismo industrial, todo esse processo mostra que ali era a modernidade, né? O iluminismo também, né? Importante citar. Ali era a modernidade e agora, a partir de um tempo, especificamente o tempo que nós vamos citar é 1900, a partir de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, 1950, a gente já começa a ter uma materialidade deste conceito de que existe uma mudança nos paradigmas modernos, certo? É uma coisa identificada, mas não quer dizer que superamos a modernidade, ok? Bom, então esse é um debate que já começa um pouco acalorado, né? A modernidade, o que é modernidade, o que é isso? Existe até uma suposta superação dessa modernidade, a discussão já começa nesse nível. E para você que talvez não está tão ligado nessa coisa da modernidade, basta você saber que a modernidade ela é o estilo de vida, né? O estilo padrão, o paradigma de vida que nós temos na nossa sociedade desde o surgimento das ideias racionalistas, desde o surgimento da indústria, desde o surgimento das revoluções francesa, revolução inglesa, tá? Surgimento do capitalismo. Isso tudo deu origem a uma coisa chamada modernidade, sociedade moderna, tá? Que vai sendo cada vez mais vai ser evoluindo no processo de modernidade, né? De modernização. Vai se tornando uma sociedade mais complexa, as estruturas sociais vão se tornando mais complexas, o uso da cidade, o uso dos ambientes, né? A convivência, né? Tudo isso vai criando um ambiente moderno, certo? A pós-modernidade passa a ser uma análise de como que isso foi se alterando no tempo. E chegou em determinado tempo ali, que é a Segunda Guerra Mundial, aí você tem realmente uma ruptura com alguns paradigmas que eram pilares dessa modernidade, e a partir dali você vai ver a materialidade do início de uma nova estrutura, né? Não uma nova estrutura totalmente, né? Mas é uma estrutura nova que está surgindo e que carrega o ser humano para ter novas convivências, novos estilos de vida, e uma série de coisas, tá? Bom, vamos ao problema então. Selecionei alguns pontos que eu deixei anotado aqui. Primeiramente, nós temos que falar que, como eu já acabei de falar, a sociedade pós-industrial coincide com a sociedade pós-moderna. Então, nós temos uma mudança na estrutura da sociedade, tá? Então, os meios de produção, a sociedade industrial passa a ser pós-industrial. É um conceito aí do Daniel Bell, um teórico que define que existe, né, constata que existe uma mudança no modo de produção pós 1945, mais precisamente a partir de 1950. O mundo vai se reorganizar em uma estrutura diferente através de
de tecnologias, de serviço, né? Mais através dos serviços que vão ser prestados e menos foco na indústria da forma tradicional, da forma do operário, né? Então as formas de exploração do trabalho, por exemplo, mudaram, né? Nessa sociedade pós-industrial. A tecnologia vai propiciando isso, vai substituindo o trabalho humano por um trabalho cada vez mais mecânico, né? E vai substituindo postos de trabalho, vai extinguindo postos de trabalho com o surgimento de novas tecnologias, tá? Um exemplo disso nós podemos citar por exemplo, o avanço que teve, né, a comunicação. Então as pessoas que trabalhavam, por exemplo, com algum tipo de empresa, né? Você mandava carta, né? Você mandava cartas, você tinha um telefone, você tinha que fazer uma ligação, né? Aquela ligação muitas vezes não era uma ligação de linha fixa para fixa, né? E hoje em dia você percebe uma facilidade muito maior nessa telecomunicação, nessa comunicação por telefone e também nessa comunicação por escrita, que é hoje através da internet. Você pode estar se perguntando, mas e aí, onde que mudou? O que mudou é que quem está intermediando esse assunto, né? Por exemplo, a pessoa que levava a carta já não é mais aquela mesma. A rede telefônica que precisava de um monte de trabalhador para fazer a manutenção, para fazer o telefone funcionar, hoje em dia é muito menos, porque a tecnologia telefônica passou a ser uma tecnologia muitas vezes utilizada, intermediada até pela internet. As pessoas fazem ligações através da internet muito mais do que ligações via satélite, né? Via rede das operadoras. Bom, então isso vem sendo alterado ao longo do tempo, beleza? A sociedade pós-industrial é algo palpável, a gente sabe que o setor de serviços cresceu, o capitalismo financeiro se tornou uma realidade, né? Então o mundo passa a ser o dinheiro passa a ser virtualizado, a riqueza passa a ser virtualizada, surgimento de grandes corporações como o Google, mais na frente, né? O surgimento do computador, o surgimento das tecnologias digitais que a gente tem acesso hoje, é um paradigma totalmente novo para o capitalismo, né? Que não trabalhava, que não vislumbrava ter indústrias que não tivessem aquele formato de indústria, né? Então, aquele formato tradicional da esteira de produção e tudo mais. Então você tem hoje grandes corporações como o Facebook e o Google, que é uma empresa que mantém todo o seu serviço virtual, né? Através das propagandas também. Então você vê que o maior rendimento dessas empresas é através da propaganda, que é outro paradigma que a gente vai discutindo ao longo do tempo, tá? Ao longo desse nosso percurso aqui. Bom, a palavra pós-industrial, né, é mais voltada para esse campo econômico da sociedade, para a estrutura da sociedade, estrutura econômica, né, da nossa sociedade. E a palavra pós-modernismo surge primeiro como uma constatação de um movimento cultural, tá? De cultural no sentido que tem a ver com a nossa cultura, né? Então, pós-modernismo estava constatando alguma coisa de alguma mudança na cultura. Pós-industrial estava constatando alguma mudança na estrutura da nossa economia, do modo de produção. O pós-modernismo, principalmente, ele vem através ali da arquitetura, né? A arquitetura começa a refletir sobre essa virada de entendimento do que é o moderno, né? Então, na arquitetura você já tinha um conceito de moderno através de grandes artistas e pessoas conceituadas, né, no assunto de obra de arte, arquitetura e tudo mais. Você já tinha uma noção do que é ser moderno. E ao longo desse período, após ali principalmente 1950, você tem um surgimento de pessoas, de artistas, de arquitetos que começam a vislumbrar essa superação, né? Não uma superação total, mas de que deveria ser superado alguns paradigmas modernos para entrar numa nova era arquitetônica, né? Em um novo modelo arquitetônico que seria testado por eles, né? Então, a arquitetura inova trazendo a palavra pós-modernismo e discutindo. Outras áreas das artes, né, da cultura, vão aderindo a esse debate, né? Aos poucos vão percebendo que tem
um certo zeitgeist ali, um espírito do tempo, um espírito da época que fala de cultura, fala de arte, né? E que, tipo assim, que tem alguma coisa mudando nesse campo da cultura e da arte. E da convivência social também, do ponto de vista social. As pessoas estavam compreendendo e sentindo de maneira diferente esses novos tempos pós Segunda Guerra Mundial, beleza? E aí nós chegamos na figura de nomes como o Andy Warhol, né? Um dos nomes que representa a pop art, que já vem com essa pegada de quebrar paradigmas das artes modernas, né? Também no campo do cinema nós temos alguns caras, né? No cinema, no teatro, né? O Samuel Beckett. Nós temos também no campo das artes de modo geral o Pollock, né? O Pollock, Jackson Pollock, que está aí também no expressionismo abstrato, né? Então outras vertentes das artes surgiram para dar base para esse novo contexto, para esse novo espírito do tempo, né? Então, a partir das artes, o pós-modernismo surge, né, como algo também materializado, algo também bastante explorado pelos artistas, né? Agora, do ponto de vista teórico, que é um ponto de vista importantíssimo para mim, que estudei, que fui atrás de descobrir conceitos, né, fundamentos, epistemologias, né, todas essas palavras complicadas, mas eu estava atrás de descobrir o que era pós-modernidade, quem tinha escrito sobre isso. E um dos primeiros caras que tinha escrito sobre isso é o Jean-François Lyotard, que é um filósofo que escreveu em 1970 um livro chamado A Condição Pós-Moderna. Ele escreve esse livro a pedido do governo do Quebec, né, uma cidade lá do Canadá, e que estava interessado em entender o que estava acontecendo no mundo ali em 1970. Então as pessoas já percebiam que em 1970 o mundo estava um pouco diferente daquele mundo, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Então a política, a sociedade, os debates que vêm sendo levantados, né, sobre vários assuntos, por exemplo, era comum já a partir de 1970 a gente ter um debate surgindo aí nos grandes centros, nas elites culturais do mundo, um debate surgindo sobre a questão da sexualidade, a questão do gênero, né? Os movimentos sociais que estavam reivindicando algumas mudanças na sociedade, principalmente mudanças de concepção, né? Nós queremos compreender o ser humano diferente, então vários movimentos estavam surgindo nessa época aí, movimentos antirracistas, né? Com a pauta já estava, né, na verdade já estava em andamento esse movimento antirracista, estava ganhando força nos Estados Unidos e chegando a criar esse espírito de que as coisas vão mudar, né? Nós temos agora a noção de que o ser humano é isso e uma nova compreensão do ser humano, e nós queremos agora que essa compreensão passe a valer, né? Então o Lyotard escreve um livro, né, de filosofia, né? Ele como filósofo ele tenta abordar do ponto de vista filosófico esse panorama, e evidenciando os grandes paradigmas que estão sendo superados. Então onde que nós temos paradigmas sendo superados? O Lyotard já aponta para um paradigma importante, que é o paradigma da linguagem, tá? Que está lá baseado na obra do Wittgenstein, outro filósofo, né, importante, que desenvolve uma grande filosofia em cima dessa virada linguística, ou seja, de um entendimento de que a linguagem é essencial para o entendimento do mundo. Então, isso passa pelo Wittgenstein e aprofunda-se em outros autores, né? E de modo geral isso vai sendo incorporado de que a linguagem é mais importante do que o fato, né? Do que a materialidade de algumas coisas. A linguagem está criando o mundo, né? O mundo está na linguagem. Seria o que o Wittgenstein quer falar. Então, isso dá uma reviravolta, né? Dá uma mudança de concepções de como que o ser humano enxerga o mundo. O ser humano enxergava o mundo de uma maneira mais material, até o século XX, até a Segunda Guerra. Depois, pós a Segunda Guerra, você tem um surgimento de um novo tipo de pensamento do que entende como sociedade, né? Então a sociedade passa a ser mediada por... cada vez vai ser mais mediada por mecanismos, né, de comunicação mais avançado,
você vai ter o descobrimento do avanço científico em várias áreas, né? Por exemplo, como o projeto de clonagem, que vai ser lá no final da década de 70. Todos esses grandes levantamentos científicos, né, desses grandes revoluções científicas que acontecem ao longo ali já do final do século XX, criam uma nova concepção de sociedade pra gente. Eu poderia me estender muito mais nisso, mas eu acho que ficaria desgastante. Mas o que vocês têm que entender é que a pós-modernidade ela é materializada porque está superando alguns paradigmas da modernidade, não todos. O Anton Giddens, no livro As Consequências da Modernidade, vai tratar exatamente de que nós estamos muito mais numa modernidade radicalizada do que numa superação na superação da modernidade ou numa pós-modernidade. Mas já Frederick Jameson, outro teórico importante, que eu já citei ele aqui, se eu não me engano, acho que não sei se eu já citei, deve ter citado. Escreve ali Pós-modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio, né, um título enorme do livro dele, mas ele já também decifra que a palavra pós-modernidade, na verdade, ela é a mais adaptada para a gente tratar desse fenômeno. Não que a gente está superando a modernidade, mas ela está dizendo algo que acontece. Ela está nos remetendo a algo que está no mundo e está em transformação e foi transformado, certo? Então Frederick James já entende de uma forma diferente a partir do ponto de vista dele, né? A partir da pesquisa dele. Bom, no âmbito da história, um dos autores mais importantes que eu encontrei nesse período também, né? Tem vários, mas um dos principais é o P.R. Anderson, que vai escrever A Origem da Pós-Modernidade, né? Nesse livro ele tenta cobrir aí uma falha, né, talvez, de que todas as áreas já estavam escrevendo sobre pós-modernidade e a história ainda não sabia direito como tratar isso, né? Algumas obras já tinham surgido, até alguns autores mais antigos já tinham escrito supondo que seria essa pós-modernidade, mas nunca teria entrado a fundo nisso, por ainda não entender de fato a necessidade de usar essa palavra, de usar esse conceito, né? Então, na visão do P.R. Anderson, a palavra é importante. Então ele faz o levantamento, lê os autores que trabalharam com esse conceito, né? Por exemplo, Lyotard, Jameson e vários outros, né? Mas aí ele também constata os acontecimentos que ocorreram nesse período, nesse período que ele situa pós-modernidade, né, ali pós a Segunda Guerra mesmo, e como que isso ocorreu, né? Será que tem correspondência e tal? Então, assim, outro autor importante, hoje eu vou citar muito autor aqui, né? Porque, como é que faz? Eu tenho que dar base porque eu tô falando, não posso simplesmente explicar para vocês. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui é uma reflexão do autor chamado Wilhelm Flusser. O Wilhelm Flusser tem uma teoria muito encantadora, que eu pretendo até aprofundar nela, de que depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade ela passou por uma morte da humanidade mesmo. Então ele usa o conceito de pós-humano, por exemplo. Então você tinha um conceito do que é ser humano até na Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, o ser humano vai ter que criar um novo conceito, né? Então você tinha um conceito que o ser humano é aquele ser, né, dotado da inteligência, capaz de propiciar uma qualidade de vida coletiva e criar uma vida coletiva complexa, capaz de organizar tudo. Mas aí na Segunda Guerra Mundial ocorre aquela grande catástrofe humanitária, a morte de milhões de pessoas através de um discurso racista e fascista, né, através dos nazistas e fascistas, e também a morte de milhões de pessoas através de extermínios, né, do combate, do enfrentamento naquela guerra sangrenta. Então a Segunda Guerra Mundial veio para mostrar que o ser humano não era aquele ser humano que vinha sendo teorizado, e coloca para baixo, assim, dá um pontapé na estrutura do entendimento ali do ser humano. Teríamos que criar uma nova teoria em cima do ser humano. Foi isso que vários autores fizeram, né? Um deles é o Wilhelm Flusser, que trabalha com esse conceito de pós-humano. Nós estamos trabalhando agora algo que seria, na visão dele, né, o ser humano
pós a sua morte, como o seu entendimento como o que era ser humano. Né? O ser humano morreu ali na Segunda Guerra e agora vai ter que criar uma nova interpretação do que é ser humano. Bom, esse ponto eu estou trazendo porque eu acho um dos mais importantes para a gente ter a dimensão do tão importante que é esse debate pós-moderno. De descobrir as identidades, né? Um dos caras também das identidades culturais é o Stuart Hall, trabalha essa questão de como que a gente tem que entrar nesse debate das identidades, né? Que isso é muito importante, mas também tem que ter muito cuidado, porque pode ser uma armadilha em determinados momentos. E como é importante também a gente entrar no debate da estrutura da nossa linguagem, né? na estrutura do nosso palavreado. Mas não existe só esse lado, né? de coisas boas, né? Existem lados ruins também na pós-modernidade. E eu acho que como em qualquer época, nós temos lados ruins, né? Eu não quero deixar a minha opinião do que eu acredito que seja ruim, simplesmente, né? Mas eu quero deixar para vocês refletirem que numa sociedade com tanta tecnologia, mediada pela uma mega tecnologia, uma mega inteligência, estamos chegando aí nas portas já de uma internet, já estamos no 5G, na internet super avançada, já estamos entrando na inteligência artificial, já estamos assim avançando nesses níveis mais utópicos que a gente poderia imaginar na questão de tecnologia. Mas e aí? O ser humano, vocês acreditam que ele está na esteira de evoluir junto com essa tecnologia? Nós criamos a tecnologia e nós também evoluímos enquanto sociedade? Essa é uma grande pergunta, porque uma das contradições que nós vemos hoje na pós-modernidade é que nós estamos no ápice da evolução tecnológica, do debate civilizado, né, no mundo, vamos dizer assim, o debate civilizado volta à tona e tal, mas ao mesmo tempo você vê guerras cruéis acontecendo em vários lugares do mundo, por coisas bestas, né, por domínio de uma região, por questões religiosas. Você vê ataques entre potências, né, de outras maneiras. E você vê o debate político, principalmente descendo a um nível que você nunca viu nem no passado, né? Nem nos tempos mais sombrios do mundo a gente nunca viu o debate político descer níveis tão estratosféricos assim, né? Descendo níveis, na verdade, cada vez mais fundos, né? Mais na profundidade aí da ignorância. Por que isso? Né? Por que isso está acontecendo? Há um dilema, há uma dualidade nesse pensamento pós-moderno, que ele nem traz somente coisas positivas e nem somente coisas negativas, né? Mas existe aí uma balança tentando se equilibrar e que muitas vezes as pessoas vão sendo levadas ao desequilíbrio dela, né? Por exemplo, quando o Donald Trump e o Bolsonaro, por exemplo, se utilizam da linguagem, principalmente, e das identidades para ganhar as eleições, eles estão fazendo o jogo da pós-modernidade, né? Ele está fazendo o jogo linguístico, que tanto o Lyotard quanto o Wittgenstein já tinham teorizado, certo? Então eles estão fazendo o jogo linguístico, é isso. E eles estão ganhando espaço sempre por causa disso, porque o jogo linguístico é eficiente para esse tempo, certo? As pessoas não querem debate, discurso muito bem elaborado, né? Então você vê que um vídeo desse que eu faço aqui, que eu já fiz vários, ele tem uma chance de chegar nas pessoas muito menor do que se eu tivesse aqui falando qualquer besteira, sem fundamento. Isso chegaria muito mais fácil nas pessoas, ia viralizar, né? E é uma opinião, uma fake news, uma pós-verdade que eu falo aqui pra vocês, uma falsidade, vale muito mais do que esse discurso acadêmico que muitas vezes a gente da academia traz, com embasamento, com ponderações e pontos de vista equilibrados. Então nós temos a anulação desse tipo o cancelamento desse tipo de pensamento. Então é uma dualidade. A pós-modernidade colocou esse dilema pra gente, tá? Que ao mesmo tempo que ela levanta questões importantes, como as identidades que tem que ser discutida e o gênero e outras coisas, ela também fala assim, agora vocês também vão ter que lidar com o fenômeno de que as pessoas não acreditam mais em nada. Quando você coloca
em xeque as estruturas da sociedade, como foi colocado ao longo do tempo, né, como os autores do estruturalismo, do pós-estruturalismo, de várias vertentes que vem estudando e trazendo, historiadores, filósofos. Quando você coloca em xeque isso de alguma forma, e esse debate passa a ser da sociedade, passa a ser público, as pessoas passam a questionar e tomar uma posição nesse mundo, né? Tenta tomar uma posição. Que posição que essas pessoas tomam? Posições emocionais, né? Posições emocionadas, de imediato, né? Então, por exemplo, então nós estamos discutindo gênero, todo mundo agora quer ser homossexual, então nós temos que proteger nossa família e tal, e já leva lá e cria uma nova vertente conservadora, que é absurdo por si só, porque nós não estamos retirando o direito da pessoa ter uma família do jeito que ela quiser, tradicional. As pessoas estão querendo trazer para o debate que existe pessoas diferentes da sua sexualidade e que elas querem ter espaço na sociedade. Elas querem ser respeitadas como qualquer um, né? E esse debate passa a ser já um debate já de polaridades, né? Então você já cria polaridades, já cria um campo de batalha diferente. Bom, estou trazendo esse debate que eu acredito que é o mais importante dentro de tudo que eu estudei até agora. Um dos mais importantes está aí nesse âmbito de como que é a atuação disso no dia a dia, de como que ocorre isso, tá? Poderia me estender falando de vários outros temas, tanto nas artes quanto na própria história, que é algo que eu já aprofundei dentro da própria história, mas o vídeo ficaria muito longo. Se alguém quiser aprender mais sobre a pós-modernidade, eu indico o livro. Ele, na verdade, o livro está até aqui, O que é Pós-Moderno, né, do Jair Ferreira dos Santos, um dos livros introdutórios assim que o Brasil tem. Nós não temos muitos livros brasileiros, de autores brasileiros sobre o tema. Tem o Ciro Flammarion, que é do historiador, tem outros, mas que trata muito mais de um ponto de vista histórico, né? Mas do ponto de vista geral, de arte, de ciência, de epistemologia e tudo, nós temos o Jair Ferreira dos Santos, que escreve um livro interessantíssimo sobre o que é pós-moderno. Eu vou me comprometer também a estar falando desse tema depois para vocês, assim, de uma maneira abordando outros assuntos, tá? Mas eu acho que até aqui eu cumpri o meu papel de introduzir vocês a um pouco desse assunto, tá? Que envolve pós-verdade, envolve pós-industrial, envolve fake news, envolve muita coisa, tá? Pelo menos nesse mundo que a gente tá vendo aí. E é essencial a gente entender mais sobre a pós-modernidade, porque é algo do agora, né? É nosso espírito do tempo tá envolvido com isso, e não adianta a gente falar que a gente vai voltar, né, para ser uma sociedade moderna, porque a gente sabe que do ponto de vista histórico é impossível a gente voltar, tá? Então, o que nós temos agora é que juntar todos esses entendimentos, essas migalhas do tempo que a gente tem e direcionar para um outro futuro, se a gente quiser um outro futuro, tá? Então, o estudo histórico e o estudo da nossa realidade é muito importante. Então, muita gente critica até o próprio Bauman, que eu já citei aqui, falando que ele relativiza muito, né, não sei o que, ele faz uns conceitos assim, uma modernidade líquida, é muito fugaz e tal. Não, gente, o Bauman fez uma coisa importantíssima, que era mostrar para as pessoas que tem transformações na sociedade, tá? E isso para mim é um cara que ganha meu respeito para sempre. Você vê que eu nem cito ele aqui nessa pequena aula que eu fiz da pós-modernidade, mas ele é muito importante para publicidade, para divulgação desse trabalho e da pós-modernidade, beleza? Bom, então acompanha o canal aí, fique ligado, a gente vai fazer as entrevistas com os candidatos, vai ter coisa nova surgindo aí nos próximos meses, entendeu? Eu quero me motivar para estar fazendo isso, e vocês acompanhando para a gente estar fazendo algo legal aqui para nossa cidade, principalmente na questão dos candidatos, e quem é de fora pode continuar acompanhando, que vai ter vídeos nessa pegada, com outros debates, né, comentando notícia com outros parceiros e tudo mais, beleza? Então fico por aqui, deixe seu like, curta, compartilhe, me siga lá no Instagram e tamo junto, falou!